Bom, sejam bem-vindos. Meu nome é Lorena Kettler, eu estudo no Cefet-MG, no campus Timóteo, e eu curso Desenvolvimento de Sistemas. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é muito pertinente para todo mundo que está no ensino médio, que vai fazer o ensino médio e para todos os brasileiros em geral, que é o Enem. Bom, no dia 2 de junho desse ano, o ministro da Educação, em uma entrevista para a CNN, ele alegou que o Enem ele não deveria conter questões ideológicas. E, além disso, que essas questões elas eram desnecessárias e que elas não eram consideradas um parâmetro para a avaliação dos alunos. Vamos conferir essa reportagem. Muitas vezes haviam perguntas muito subjetivas ou até mesmo com cunho ideológico. Isso nós não queremos. Queremos provas técnicas que exatamente vejam, avaliem o aluno naquilo que ele sabe e que é necessário para ele poder acessar o ensino superior. É isso. As questões mais subjetivas, nós não vamos tirá-las de tudo. Eu creio que na redação a oportunidade de a gente fazer uma discussão mais subjetiva, mais filosófica, mas vamos deixar a prova das questões mais propriamente direcionadas às questões técnicas. Ainda sobre as questões do Enem, Milton Ribeiro disse que o exame não terá questões, segundo ele, desnecessárias e citou como exemplo perguntas de exames anteriores que faziam referência à diferença salarial entre homens e mulheres. Ele também usou como exemplo uma questão do Enem de 2018 sobre expressões associadas aos gays e aos travestis. Vamos ver. Há um ou 2 anos atrás, não me lembro qual foi a data, por exemplo, perguntas relativas, por exemplo, à vestimenta de travestis, que naturalmente a grande maioria do povo e dos alunos desconheciam. São terminologias próprias, com todo o respeito que tenho à orientação de cada um. No entanto, não é um tema comum no conhecimento, não se aprende em escolas. Eu estou discutindo que apenas um grupo privilegiado que tem acesso a esse tipo de conversa ou a esse tipo de informação, que eles tenham vantagem sobre o outro grupo, que a grande maioria, basta você procurar e ver nas perguntas anteriores, essa que eu estou, e citei, mas tem outras que eu poderia citar, mas esta, por exemplo, a última, por exemplo, não houve uma discussão sobre o salário do jogador de futebol Neymar e da Marta, mostrando que mulheres ganham menos. Imagine se na prova a gente pudesse colocar o salário da Gisele Bündchen como modelo e do Paulo Zulu como modelo e comparássemos os salários. Quer dizer, é uma questão desnecessária para o conhecimento, para avaliar o conhecimento de alguém, na minha opinião. Então, o que a gente vê com isso? Que o que Milton Ribeiro diz é que ele sugere que seja feito um filtro baseado em concepções pessoais dele, ele mesmo disse que é a opinião dele, que retire essas questões que abordem temas como direitos das mulheres, direitos da comunidade LGBT, desigualdade salarial entre gêneros, essas questões que foram as que ele deu exemplo, que ele sugere que não sejam mais abordadas. E a justificativa que ele dá é de que isso não seriam parâmetros, de que as pessoas não sabem disso. Gente, questões que a população não sabe, questões que a população não entende, são as questões que precisam ser tratadas, são as questões que precisam ser expostas. E numa prova que abrange o Brasil inteiro, é necessário que elas continuem sendo retomadas, é necessário que elas continuem nas provas. O Enem ele não pode tirar as questões sociais do Brasil para uma prova que vai ser aplicada para os brasileiros. Não faz sentido. A gente tem que relacionar o porquê dessa concepção do ministro de querer suprimir, de não querer abordar temas do Brasil em uma prova aplicada a brasileiros. É interessante a gente entender o real porquê disso. Quando um problema social é exposto, quando em um país existe um problema social, existe algum conflito, alguma coisa que não está dando certo na sociedade, o governo não tem jeito. O governo, de alguma forma, ele
tem responsabilidade sobre aquilo, porque o governo ele governa o país, é responsabilidade do Estado garantir que as normas do país sejam cumpridas, garantir os direitos das pessoas. E quando isso não acontece, de uma forma ou de outra o governo tem responsabilidade sobre. Então, o que a gente vê aí é muito parecido com a política de Vargas, de não querer deixar problemas vazarem, por assim dizer, não deixar que os problemas sociais sejam expostos, não deixar que certas coisas venham à tona que possam prejudicar a imagem do governo perante as pessoas, perante os cidadãos. E então, a gente consegue relacionar, a gente não está dizendo que é a mesma coisa, porque são momentos históricos diferentes, não dá para a gente fazer uma anacronia e dizer que o que Vargas fez é exatamente o que o governo de agora está fazendo, mas a gente consegue relacionar que os motivos por trás de atitudes como censura, como opressão, são muito parecidos nesse caso. Então, querendo ou não, a gente pode interpretar essa necessidade de suprimir questões ideológicas relacionadas a problemas desse tipo com um medo de relacionar esses problemas, porque é inevitável, relacionar esses problemas ao governo. E o governo vigente, ele tem várias características semelhantes ao governo de Vargas. O populismo é a mais óbvia, é a que a gente mais se depara com ele. Mas teve medidas que Vargas tomou, que o DIP tomou em mando de Vargas, que são muito parecidas com políticas que foram adotadas no governo de agora. Por exemplo, considerar críticas ao governo como se fossem atentados às leis nacionais. Isso parece uma coisa de DIP, de perseguir pessoas com opinião contrária, de censurar pessoas que falem algo contra o governo. Mas isso aconteceu agora no nosso governo. Isso aconteceu. Algumas pessoas se manifestaram contra os ideários do presidente, algumas pessoas se manifestaram contra o governo, e o ministro da Justiça sugeriu que essas pessoas fossem investigadas por se apresentar como ameaças para a lei nacional. O governo usou a Lei de Segurança Nacional contra 3 críticos do presidente. O youtuber e influenciador digital Felipe Neto foi alvo porque chamou Bolsonaro de genocida, quando o Brasil alcançou 278 mil mortes pela pandemia de Covid-19. No começo de março, um estudante de Uberlândia, em Minas Gerais, foi preso depois de uma postagem dele em rede social ter sido interpretada como convite a um atentado contra o presidente. Esta semana, manifestantes foram presos em Brasília por estenderem uma faixa chamando o presidente Bolsonaro de genocida. Ontem, a Defensoria Pública da União entrou com habeas corpus coletivo no STF para pedir o fim das ações e inquéritos com base nessa Lei de Segurança Nacional. Hoje, em um encontro do grupo Prerrogativas, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, disse que a Corte deverá avaliar a constitucionalidade da lei, criada durante a ditadura militar. Para o DIP, a mando de Vargas, sempre. Era interessante que a população não soubesse ter pensamento crítico, que a população não soubesse se posicionar. Era interessante para eles que as pessoas fossem manipuladas de uma certa forma, porque o populismo em si, ele tem esse viés de ser simples, de ter questões simplistas, justamente para mais facilmente a população aceitar, a população entender. Não ser necessário, portanto, que eu tenha acesso prévio à prova. Embora a minha discussão interna, eu comentei com alguns técnicos que quem pode o mais pode o menos. Se houver desconfiança ou da sociedade de que o ministro de Estado ele não pode ter acesso a informações sigilosas a respeito da pasta, esse ministro não pode sentar na cadeira mais. Mas mesmo assim, considerando a lisura, considerando o ambiente que vivemos, eu considerei e eu abri mão totalmente de participar, sequer de conhecer previamente as questões. Embora as pessoas que são subordinadas a mim tenham esse privilégio e esse poder. Eu abri mão para cessar toda e qualquer interpretação que eventualmente alguém possa dar de uma censura prévia ou coisa do tipo. Então, de maneira alguma, eu terei acesso às questões do Enem. O posicionamento do ministro não foi levado adiante, não deveria ser mesmo, e ele tem relação com o que aconteceu na nossa história. É claro que a gente não vai fazer uma anacronia e dizer que o que aconteceu no governo de Vargas foi a mesma coisa que aconteceu agora. Os posicionamentos são os mesmos,
e que é exatamente a mesma coisa. Porque não são momentos históricos diferentes e contextos diferentes. Porém, é possível, e a gente viu que é fácil relacionar o porquê das atitudes serem tomadas, as necessidades que são vistas pelos governantes de tomar certas atitudes, como a censura, no nosso caso. Então, a gente vê que processos históricos que aconteceram, fatores históricos, mesmo após a sociedade mudar, eles ainda são tomados como exemplo, eles ainda geram influência sobre as atitudes que são tomadas hoje em dia. Então, assim, a gente finaliza a discussão, a análise sobre o ocorrido, vendo que, além das questões legais, além da prova ter um caráter sigiloso, existem as questões sociais que foram tratadas do porquê desses itens não poderem ser retirados da prova. Então, muito obrigado pela audiência de 4 pessoas e até o próximo ano.